Mourão defende a execução de negros no Rio de Janeiro. Tudo bandido. Ele já julgou, já condenou. Nenhum desses passou por nenhum processo judicial e já estão todos mortos. Nem tem como se defender mais, né? Quando o Mourão fala tudo bandido, ele está ganhando pontos ou perdendo pontos com a classe média brasileira, na sua opinião? Ele está ganhando ponto de vista de aprovação à sua imagem, Mourão. Infelizmente, para 70% dessa classe média brasileira, que é branca, antes de tudo, isso é extremamente importante, né? Branca, né? Descendente de italiano, estou aqui criminalizando ninguém em geral, né? Mas tem um sobrenome alemão, italiano ou português, etc., vem de alguma coisa dela, e se considera europeu, né? E acha o povo mestiço e negro, gentalha e gentinha, né? Quer dizer, de novo, a mesma coisa que a gente disse, né, Léo? Como se fosse, você cria assim, uma sensação idiota, porque isso não é uma sensação real, de superioridade de curto prazo, né? Tem essa satisfação narcísica, né? Às custas dos outros, né? Do outro, Léo, que você vai conviver com ele, veja que burrice, né? E daí o outro você está servando, claro, ele é humano, ele vai reagir de algum modo, né? Entende? Aí você vai conviver na mesma cidade com esse cara que você está odiando. Veja a burrice que isso é, né? E aí você tem um débil mental como Mourão, né? Esse idiota, né? Que diz uma barbaridade dessa e tal. Quer dizer, um vice-presidente da República e tal, né? Dizer, imagina o grau de doença que a sociedade brasileira, com a fraude aí da Lava Jato e tudo, estava para eleger essa turma, né? Exatamente, o Brasil precisou apodrecer para essas pessoas chegarem ao poder. O Alan Patrick está dizendo, engraçado que ontem Mourão choramingava porque Queiroga não merecia ser tratado como bandido, depondo por 9 horas, e o Queiroga estava tentando lá blindar o Bolsonaro, cloroquina, né? Bom, a Sandra Hernandes fala assim, Jessé, usar o oprimido para fazer chacina policial é próprio do fascismo. Eu te pergunto o seguinte, quer dizer, você está na Alemanha, né? Mas o que aconteceria em qualquer país minimamente policiado, civilizado, se a polícia matasse uma pessoa sem processo, sem ordem judicial, sem intimação, sem mostrar o nome da pessoa? Eu acho que não cairia só o policial, acho que cairia o governador. Né? O governador do Rio de Janeiro está dizendo que... O ministro do interior cairia. Oi? O ministro do interior do país como a Alemanha, né, que tem essa... Né, que tem quer dizer, o ministro do interior cairia, porque ele teria a responsabilidade disso, e toda a cadeia de poder iria ter um caso no próprio parlamento, né, entende? E a primeira-ministra iria ser posta contra a parede, iria ser algo impensável, Léo, impensável, né? Entende? Isso seria algo que, né, iria ser o fato político mais importante, iria determinar eleições futuras, etc. É impensável acontecer uma coisa dessa aqui, né? Quer dizer, sem ter, quer dizer, como no Brasil agora, com essa naturalização, com essa normalização, etc. Né? Agora, você mencionou lá atrás, antes de entrar no Paulo Guedes, que o grande medo da classe média é essa revolta dos escravos, né? A revolta do oprimido. Por que essa revolta não acontece no Brasil? Ou quando, na verdade, o que a gente vê são explosões pontuais. Na verdade, assim, a indignação social, a desigualdade, no Brasil, ela vira mais violência urbana do que revolta social. Qual que é o seu diagnóstico para isso? Isso tem uma causa óbvia, Léo. Se você, quer dizer, os seres humanos precisam aprender. Essas pessoas iriam perceber a real situação de opressão que elas vivem como? Isso não é um milagre, né? Isso tem que ter uma ação, etc. Né? O último governo brasileiro que montou uma ação para criar uma autoconsciência popular foi Getúlio Vargas. Isso já faz 70 anos, né? Entende? Quer dizer, e depois nunca houve essa ideia de que os problemas do Brasil têm a ver com a corrupção política, Léo. Isso é uma ideia que influencia em todas as áreas, né? Porque ela diz o quê? Olha, o problema é esse, entende? Tá? Então você precisa procurar mais o problema em nenhuma outra área. Você não diz, a gente precisa educar o nosso povo. Não, ele não precisa educar o nosso povo, porque a questão já está dita como sendo a corrupção política. Percebe essa mentira? Ela vai se tornar a coisa principal e vai
tornar secundário e invisível todas as outras questões. Sem a gente compreender isso, ele não vai compreender muita coisa. E não houve nos partidos de esquerda, também foram contaminados por essa bobajada falsa, moralista, né, em explicar ao povo o que estava acontecendo. Né? O PT teve um papel extremamente importante. Eu tenho grande admiração por Lula e tudo, pelo papel de ter resgatado exatamente, né, os marginalizados e excluídos, que ninguém nunca tinha prestado atenção antes, né? Mas, ao mesmo tempo, o fez sem esclarecer o que estava fazendo. Né? Se ele não esclarece e deixa que a Rede Globo ou as igrejas neopentecostais o façam, não há aprendizado, Léo, porque aí as pessoas já... Porque eu fiz pesquisa empírica, como você sabe, em todas as classes, inclusive nessa classe que estava ascendendo com Lula em 2010, 2011, e 70% da resposta desse pessoal foi Deus, foi Jesus que me ajudou. Entendeu? Claro, porque você não explicou. Então, você tem que explicar. Se seres humanos não aprendem as coisas automaticamente. Né? E também quem é de classe média, Léo, imagina que a sua cabeça privilegiada de acesso à informação, né, de acesso a pensamento abstrato, que é tudo ganho de presente, é injusto, né? De presente desde o berço e tal. Isso não é assim com outras pessoas que não tiveram isso de mão beijada. Então, você precisa, primeiramente, o quê? Compreender aonde você está, quem você é, como o mundo funciona. Isso é extremamente difícil. E a gente tem uma imprensa, Léo, uma imprensa venal, uma imprensa canalha, né? Não tem nenhum outro nome, desculpe. Né? Uma imprensa que vai omitir, vai mistificar, que vai mentir, que vai fraudar, que vai remontar a realidade segundo uma única ideia, que é a ideia dessa mesma elite e tal. Tá? Então, esse cidadão não recebe sequer opiniões plurais, não há debate. Sem debate, uma sociedade sem debate público, que é exatamente o nosso caso, né? Imbeciliza as pessoas. Não porque as pessoas nasceram imbecis, nós todos nascemos inteligentes, Léo, né? Mas os esquemas de poder podem imbecilizar. Né? Quer dizer, negar o acesso ao conhecimento, negar o acesso ao debate, negar o acesso à informação. Quem tem todas essas coisas negadas, Léo, não pode ser feito de marionete, né? Entende? Por fake news espalhadas por esses carápulas ricos, né? Que estão pagando essas coisas para fake news de Bolsonaro, etc, etc. Né?